Leandrão, o que eu posso comer na janta para ganhar massa muscular? Muito bem, então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal. Mas antes eu tenho que dizer o seguinte, você precisa bater os teus macronutrientes diários. Leandrão, eu não sei como é que faz isso. Lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Macros para bulk. Aí você vai bater esses macros, porque isso é a base da sua dieta. A dieta ela funciona como uma rede de conexões. Então tudo tem que estar conversando. Não é uma coisa só. Né? Seria legal se fosse só tomar whey no pós-treino, só fazer 8 repetições até a falha, só consumir isso aqui na janta. Mas é um trabalho em conjunto. Mas eu tenho certeza que você vai dar conta, e eu tenho certeza porque eu tô aqui e tem quase 1.500 vídeos no YouTube, dependendo do ano que você tiver isso, escreva o ano que você está vendo isso, vai ter muito mais. Entendendo isso, na janta a gente tem algumas coisas que a gente pode discutir aqui como boas estratégias. Lembrando que eu vou falar aqui de uma maneira genérica, tá? Lógico, se você treina à noite, se você treina de manhã, tudo isso vai mudar as estratégias. Mas às vezes você está procurando uma coisa e fala, deixa eu ver o que é melhor. Só que você não tem nem a base. Então primeiro você tem uma dieta base e depois você fala, tá, mas eu treino pela manhã. Deixa eu procurar aqui no Leandro Twin mais tema quando tiver qualquer dúvida. Beleza. Ah, eu tenho um BCA, será que é bem-vindo ou não na minha dieta? BCA, mas você tem que ter uma base. Bom, na janta, pessoal, ao contrário do que o pessoal imagina, tá? Nós podemos consumir carboidratos, principalmente numa dieta de ganho de peso. Ah, Leandro, mas aí o meu metabolismo à noite ele vai ficar um pouco mais lento e eu não vou gastar tanta caloria assim porque eu vou ir dormir algumas horas depois. Você precisa de glicogênio. O que é glicogênio? São cadeias de glicose dentro da musculatura, do fígado também, tá? Glicogênio muscular, glicogênio hepático. E essas cadeias de glicose, você utiliza elas durante o treinamento. Só que você demora para repor isso. Então você foi lá e desceu o cacete no agachamento. Você acabou com as cadeias de glicose do teu quadríceps. Você fez direito, lógico, com a minha assessoria esportiva. Você não fez errado. E aí você precisa comer carboidratos, beleza? Aí você fala, beleza, pós-treino, Leandrão, eu comi um quilo de tapioca. Tá bom. Mas você ainda tem do outro treino, do outro dia, você entende? Da utilização normal para você se manter vivo. Então você vai, durante todo o seu dia, enchendo esse glicogênio e gastando no treino. Vira um rolo do caminho, é recuperação muscular dali, glicogênio daqui. Quando está carregando, você desce o pau de novo, porque é assim que a gente vai evoluir. Então se você já entendeu isso, você pode consumir carbo à noite. O que a gente tem que pensar? Nós temos que pensar numa fonte de proteína. Qual tipo de proteína? Pode ser qualquer um. Frango, carne, ovo, queijo, laticínios, né, leite, etc. Soja, que tem valor biológico de 78 contra 80 do frango, ou seja, soja e frango dão os mesmos resultados hipertróficos. Leandrão, você força muito a soja? Não, estou falando aqui porque tem gente que acha que soja não pode, que é uma porcaria. Não sou da gangue da soja, tanto faz se vai vender soja ou não. Só que você tem que saber que é mais uma opção de proteína, certo? Num custo mais barato. De qualquer forma, vamos voltar aqui para a temática do vídeo. Na hora de escolher essa fonte de proteína, o que eu deixo como lembrete? Lembrete. Acontece muito de aluno meu da consultoria falar assim, beleza, Leandrão, eu sei que a janta tem que comer legalzinho e tal, só que, eu vim enfileirando uma caminhonada de comida e eu, de noite, já ferrou com tudo. Eu tô sem apetite quase. Então faz uma refeição, por exemplo, com peixe, que o peixe ele tem um processo de mastigação menor. Quanto menos você mastigar, menos saciedade você sente. E aí você pode usar o processo inverso quando você for fazer uma dieta de redução de gordura. Então, por exemplo, o peixe, vamos dizer, a tilápia, desmancha na boca. Isso é muito mais fácil para consumir. Só que também é caro. Aí você pode usar o quê? Um frango moído, uma carne moída. Tudo isso é muito mais fácil de processo de mastigação e de digestão. Então você pode fazer essa utilização. Lembra dos moídos, tá? Frango moído, carne moída, carne suína moída, por exemplo, o lombo, que é uma carne magra, você pode utilizar, falei disso no meu curso de dieta lá, o pessoal falou, nossa, não sabia. Gente, pode numa boa, não tem problema nenhum. Vamos para os carboidratos. Nos carboidratos, o pessoal acha que tem que ser de baixíssimo índice glicêmico. André, um prato de lentilha, um prato de feijão. Calma, gente. O índice glicêmico não pode ser gigante, porque senão vai ter um picão de insulina. Isso não é bom em nenhum momento
basicamente falando, do seu dia. Então você pode consumir um arroz integral, um macarrão integral que tem uma densidade calórica maior, inhame, batata doce, batata inglesa, não tem problema nenhum, porque quando você mistura com proteína, você abaixa o índice glicêmico. Você pode também consumir frutas. Gente, ninguém lembra de fruta. Eu, particularmente, gosto muito de fruta à noite. Por quê? Porque eu como bastante fruta, coloco uma caloria legal para dentro e eu não ferro com o meu processo digestivo. Então eu vou dormir muito leve. Ok. Frutas. Qual fruta? Qualquer uma. Todas as frutas são ótimas. Só que, se você precisa de muita caloria, é melhor você ficar na banana. Por quê? Porque a banana tem mais densidade energética. Então você colocou proteína, você colocou carboidrato e você pode colocar um pouquinho de gordura nesse horário. Por que é legal a gente até reduzir gordura durante o dia e colocar durante a noite numa dieta de ganho de peso? Porque a gordura ela dá muita saciedade. Então se você manda gordura durante todo o dia, você fica, assim, parece, né? Agora, quando você joga ela durante a noite, como você tem até o outro dia, você tem mais uma refeição e depois você tem até o outro dia, você durante o sono vai fazendo esse processo digestivo de uma maneira mais lenta. Tem que ver se não vai te dar azia, refluxo nem nada, porque tem gente que sente isso. Mas aí você faz um teste. Então você pode ir lá, vamos lá. Frango moído, ou tilápia, ou carne moída, ou carne suína moída. Ou não, pode ser um pedaço, eu estou dando uma sugestão, tá? Vamos colocar arroz. Vamos colocar um pouco de feijão para deixar molhadinho, que aí molhadinho à noite desce melhor. Aí para molhar um pouquinho mais, eu jogo um pouquinho de azeite. Tem uma ótima refeição de sobremesa, uma colher de sopa de pasta de amendoim, de creme branco da Growth, de creme de avelã da Growth, que são sobremesas deliciosas. Faz o teste. Leandro, e a salada? A salada não é importante? Os vegetais são para você colocar fibra, para você colocar micronutriente, para você colocar fitoquímicos. Ah, mas aí eu vou tomar um multivitamínico da Oficial Farm e que se dane. Saiba que não é uma boa opção. A melhor opção de você ingerir micronutrientes são através dos vegetais. O multivitamínico é quando deu tudo errado. Aí você fala, bom, agora vamos pro multi. Então, evita isso, tá? Lá no Instagram, caixinha de perguntas, o pessoal pergunta direto. Ah, multivitamínico é obrigatório? Claro que não, tá? Porém, você vai pegar um atleta de altíssimo nível, onde ele já come muito bem, mas a demanda energética dele é muito alta, aí ele joga mais vitamina ainda. Mas não é às vezes o caso de um iniciante que está fazendo uma dieta de ganho de peso, que já está comendo tudo bonitinho. Às vezes ele vai suplementar com uma vitamina D, porque precisa. Bom, de qualquer forma, os vegetais, quando você está fazendo uma dieta de redução de gordura, a sugestão é você consumir antes da refeição. Então você vai chegar com muita fome, você fala, Leandrão, estou drenado, aí eu como um monte de salada, baixa. Quando eu vou comer minha refeiçãozinha lá, que é bem pequenininha assim, que eu quero emagrecer, não tem problema nenhum, tá? Eu já estou saciado. Numa dieta de ganho de peso, a gente faz o contrário. A gente coloca essa salada depois. Então, primeiro você se embucha com o seu carbo, sua proteína, sua gordura, e por último a salada. Só que tem gente que não consegue comer a salada depois. Por quê? Porque ela não é tão saborosa. E aí o cara já tá por aqui. Qual que é a sugestão? Mistura junto com a comida e come. Sempre picadinho. Uma rodela de tomate, tá bom. Vou pegar esse tomate e vou bater ele no mixer para ele ficar parecendo, sabe aquele tomatinho de vinagretezinho assim, bem pequenininho de criancinha? Então você coloca bastante assim, você fala, ah, beleza, mistura com arroz e feijão aqui é outra história, tá? Lembrando que nessas refeições você não precisa consumir tanta salada. Porque como você está numa dieta de ganho de massa, você já está mandando bastante fibra, bastante micronutriente. Então se você reduzir um pouco a salada numa dieta de ganho de peso, não é um grande problema, tá? Numa de perda de peso, vai fazer mais falta. E aí você tem uma refeição completa. E se eu quiser uma refeição líquida, poderia ser? Pode. Você pode fazer, por exemplo, leite, banana e pasta de amendoim. Se você tem um processo digestivo mais exigente durante a noite, você pode usar uma albumina, uma caseína, e aí você bate de novo com uma pasta de amendoim, com abacate, farinha de aveia. Nós temos diversas opções. Agora, Leandro, eu faço a janta e eu ainda tenho mais uma refeição. Ou a janta é a minha última refeição. Eu vou deixar a indicação aqui sobre um vídeo que é a ceia perfeita. A realmente última refeição do dia. Como é que são as estratégias para que o meu sono fique muito anabólico? Então dá uma conferida aqui.